Olha, eu queria começar por uma distinção, assim, da questão da linguagem verbal, modos de usar a linguagem verbal. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, e eu vou tentar falar o jeito mais claro que eu puder, mas clareza não significa também uma coisa rasa. A gente tentar fazer uma coisa aqui densa, mas com a clareza possível. Tem gente que consegue. Tem um professor paulista, mineiro, mas da USP, chamado Antônio Cândido, que eu acho que é o crítico que eu procurei me inspirar para escrever crítica e para fazer análise de texto. Porque tem essa palavra, você conversa com as pessoas, ou escreve, por exemplo, quem quiser clareza absoluta, leia o Estado de Minas, por exemplo. Você tem clareza total. Você não tem dúvida nenhuma. E será que ele está querendo dizer aqui? Não tem dúvida. Catálogo de telefone, está tudo clarinho, né? Quem quiser clareza, vá lá. Não procure poesia. A poesia responde mal à demanda de clareza. Essa é a primeira ideia forte de poesia. Poesia, não. Mas poesia tenta ficar. Não, você está querendo facilidade. Não leia o Grande Sertão, não leia poesia, não, larga para lá. Né? A poesia, metade daquilo ali é de quem escreve, e metade é de quem lê. Um poema. Eu tinha preparado, eu vou falar que é a meninada. Eu ia começar, sabe por onde? Aí eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Da Leducha, uma poeta dos anos 70, a vida é curta. Curta a vida. Aqui não precisa explicar nada. Todo mundo já entendeu. Há um trabalho com a palavra aí, né? Um duplo sentido que foi explorado. Aí você já está na arte poética. Não adianta você falar uma coisa qualquer assim, e tudo é poesia. É claro que tem vários poemas que alguém lê e fala assim, quando o Drummond escreveu, por exemplo, Carlos Drummond, lá em Belo Horizonte, escreveu no primeiro livro dele, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei na vida das minhas retinas tão fatigadas que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tanta gente jogou pedra nele por causa disso. Foi apedrejado metaforicamente, né? Todo mundo xingando. Os caras jogam uma pedra nele, né? Como é que é? Pedra, esse é assunto de poesia? Não tem assunto. Poesia não tem assunto próprio, não. Tem gente que acha que para fazer um poema tem que falar de amor, tem que falar de Deus, tem que falar, né, do sonho, da natureza. Não. Uma pedra no meio do caminho, sim, pode ser. Qualquer coisa pode ser assunto de poesia. Porque, agora já estou entrando um pouco de teoria. Tem 3 dimensões muito claras na linguagem poética. Tem a parte assim, da ideia, da mensagem, do que você está dizendo. O que? É o significado. É mensagem. É ideia, pensamento. Ou fala da sua emoção. Mas é o que você está tentando dizer. E outra coisa tão importante quanto, tem gente que acha que é menos importante, que é como. A gente fala, não, o que importa é o conteúdo. Não. Mesmo porque conteúdo e forma, a gente só separa, didaticamente, são inseparáveis. A palavra que você escolhe para falar uma coisa, a coisa acontece na palavra. Você quer ver? Hoje de manhã, você estava aí, você viu eu falando, eu peguei o livro do Edson, do Grande Sertão Veredas, tem lá assim, o diabo na rua, no meio do redemoinho. Isso a minha avó falava lá na Capelinha do Baeté, né, minha mãe deu aula lá na Capelinha do Baeté, aqui dos Venãs, e minha avózinha, contadora de história, ela falava, menino, corre pra dentro, tá vindo o redemoinho ali. Né? Aí, e o demônio está lá no meio. No Grande Sertão você tem
dezenas de palavras para o demônio. Uma delas é demo. E teve uma noite, eu já adulto, já professor, lendo essa frase, de repente eu parei na palavra redemoinho e percebi demo, lá no meio do redemo, olha o demo lá. Então, ele não é só um significado que está ali. Na palavra está acontecendo a coisa. Em poesia, as coisas acontecem na palavra. Quer ver essa aqui? Do Jorge de Lima, grande poeta do modernismo. Meus poetas preferidos do coração, o poeta que eu mais amo, que eu falei com ele pelo telefone 2 vezes, eu tenho 3 cartões dele, colocados assim num plástico, ninguém tira, pode ler, só ali, o Carlos Drummond de Andrade. Uma coisa que eu escrevi sobre ele, publiquei no Minas, ele não sabia quem eu era, onde eu morava, e perguntou ao diretor do suplemento quem era essa pessoa que tinha escrito sobre ele. Aí ele falou, o Drummond perguntou, vocês têm o endereço? Temos sim, todos que escrevem aqui. Aí mandou o endereço, chegou lá na minha casa, eu estava no meu primeiro casamento, eu não caso toda hora não, mas 2 casamentos, eu estou no segundo, né? E eu tenho a impressão que não vai ter terceiro, não vai ter nem tempo. Mas enfim, quando eu chego lá, a Miriam, minha ex-mulher e minha grande amiga hoje, como é que a gente fica amigo, né? Não pode ser logo na hora que separa, não. Passa um tempo, depois fica uma amizade linda, né? Eu estou achando que a amizade é que sustenta casamento, né? Na verdade é isso. Então ela falou assim, Sérgio, tem um negócio aqui que você não vai acreditar. Eu falei, como? Olha o remetente desse negócio aqui. Eu quase caí para trás, né? Carlos Drummond de Andrade, Rua Nascimento Silva, Ipanema. Eu não conseguia nem abrir, de tanto que a minha mão tremia. Aí eu abri, fui lá lendo, ele falando, agradecendo que eu tinha escrito sobre ele, e falando tanto que ele tinha gostado daquilo. Eu pensei, mas não é possível que ele gostou tanto assim. Mas alguma coisa teve, né, para ele me escrever. Então, quer ver, tem um poema, só que eu falei dele, eu vou ler um poema dele, está aqui, eu espero que esteja. Tá. Não tem nada a ver com São Gotardo, tem a ver com a Capelinha do Baipé, quando eu morava lá. Cidadezinha qualquer. Quem leu Drummond vai lembrar. Casas entre bananeiras. Você vê a cena. Por isso que fala que poesia, que pintura é poesia em silêncio. E poesia é pintura falada. Aqui, pintura falada. Casas entre bananeiras. Eu estou vendo assim. Todos estão vendo. Mulheres entre laranjeiras. Não tem nem verbo ainda. Estão vendo? Não tendo verbo, não tem ação. É o segundo verso. O terceiro verso é assim: pomar, amor, cantar. Apareceu um verbo. Qual que é o verbo que apareceu? Cantar. Pomar não é. Pomar é substantivo. Amor também. Mas cantar, como é que quem ensina gramática fala forma nominal do verbo, infinitivo? Cantar. É o nome do verbo. É forma nominal. Fala de uma ação, mas não é a ação acontecendo. Muito bem. Aí vai começar uma ação agora. Quem leu o poema vai lembrar. É claro que eu estou falando dele, porque eu li ele mais de 1000 vezes, com certeza. E pensei nele infinitas vezes. Um homem vai devagar. Agora tem movimento. Vai. Mas é freado pelo advérbio devagar. É o ritmo do lugarzinho pequeno. Vai devagar. Um cachorro vai devagar. E a repetição da frase, a repetição, é forma, conteúdo se mostrando. Eu falei um conceito de forma aqui. O que é forma? É conteúdo se mostrando. Outro conceito que eu mesmo inventei. Forma é o rosto visível do conteúdo. Você enxerga. Ah, que bom dar aula assim por esse tipo. Então, eu estava na agonia, que cara nada, que eu não sabia o que eu ia fazer. Aqui, eu estou vendo todo mundo acompanhando, todo mundo me entendendo, é uma delícia. Olha, eu estava doente outro dia, vocês estavam, né, negócio de Covid, não sei o quê. Eu não estou sentindo mais nada. Estou falando dessas coisas aqui, né, um super-homem, né? Eu posso falar isso aqui
5, 6 horas. E tem dia que eu não consigo falar, não estava conseguindo falar 2 minutos, até com a minha mulher, ofegante, sabe? Pois é, né? Tem isso, né? A gente tem que trabalhar numa coisa que a gente ama. Isso que eu falei com meu filho músico. Eu falei, pai, eu não vou ganhar dinheiro nenhum. Eu falei, eu também não ganhei. Então, faz o que você ama. Você vai casar com uma mulher porque você vai ganhar muito dinheiro com ela? Você não vai dar certo. A mulher é pobre. Eu casei com uma mulher muito rica, pô. Eu preferia ter casado com uma pobre, mas eu gostar da rica, o que eu vou fazer? Né? Não tem culpa. É isso aí. Então, aqui, ó, o cachorro vai devagar, um burro vai devagar. 3 seguidos. O devagar é tão forte que ele vem para a primeira posição. O verbo seguinte é o seguinte: devagar, 3 pontinhos. As janelas olham. É só o Drummond para fazer um troço desse. Primeiro ele trouxe o devagar para cá, tá? O destaque. E depois as reticências, é porque você não vai falando logo uma palavra logo em seguida, depois de devagar. Você tem que dar um tempo. As reticências te fazem pensar. Reticências, não sei o que é reticência. A reticência tem um valor poético extraordinário. Os simbolistas escreviam, todo poema de simbolista tem reticência. É o tempo de você ficar pensando. É o tempo, o Edson hoje, quem percebeu o Edson no começo da palestra, na hora que ele foi começar a falar, ele parou e ficou olhando o público muito tempo, ele tentou falar, não saiu um pouquinho, ele estava, graças a Deus, eu não estou no lugar dele, que é aquela meninada olhando ali, mas depois ele foi arranjando o caminho, né? Aí o seguinte, são devagar as janelas, olha, você vê, isso aí é uma personificação, que a gente chama. Né? Janelas, olha, ou prosopopeia, quem quiser chamar, chama do jeito que quiser. Janelas olham, porque as pessoas estão lá na janela. Lá no Campeirinho do Abaeté tinha uma dona Aurora, ela ficava numa janela lá, e toda vez que eu passava andando na terra, lá menininha, assim, de 4, 5 anos, dona Aurora estava lá. Um dia ela morreu, e as pessoas um dia morrem. Né? E estava lá, aquele quadro, a moldura só, as janelas, continuaram olhando. Aquelas janelas olhavam, a gente passava. Aí veio um desabafo final. Eita vida besta, meu Deus. O Drummond era a cidade, é Itabira, aqui. Depois ele foi para Belo Horizonte, depois foi para o Rio de Janeiro. Pois bem, agora vamos mais um. Eu estou achando que você vai de partir do poema para chegar na teoria, sabe? Porque, por exemplo, deixa eu ver o exemplo, depois que isso aqui vai ser... Olha aqui, Jorge de Lima, eu ia ler e acabei mudando para o Drummond. Nada nadador. Nada, vírgula, nadador. Bom, quando você vê nada perto de nadador, você pensa... A primeira coisa que eu pensei foi o movimento de nadar. Se não, já passou para o outro verso. Que restará de ti, nadador? Que restará de ti se você não nadar? Nada, nadador. Esse último aí, não vai restar nada de si. Ou então, nada, nadador. Vai restar alguma coisa de você, né, que é o que você faz, nadar, né? Então, eu achei muito legal o Jorge de Lima fazer isso, né? Agora eu tenho um filho chamado Manuel, ele até veio comigo aqui em São Gotardo, uma única vez, e ele hoje está nos Estados Unidos, ele é chanceler lá na Embaixada Brasileira em Nova York, né? Eu nunca saí do Brasil, vou sair pela primeira vez lá, para visitar o meu filho lá, em breve. O Manuel Bandeira, eu tirei o nome do meu filho, falei com a minha mulher, pode ser Manuel? Ela falou, pode, eu estou achando lindo, Manuel, tá bom, Manuel. A minha ideia veio do Bandeira. Tem um poema chamado Consoada. Consoada é um banquete noturno, você lembra, né, Luiz? É um poema que eu gosto mais, porque é o poema mais lindo que eu acho sobre a morte. Tem gente que não gosta de falar em morte, morte sempre. Eu penso em morte todos os dias e adoro pensar. Eu acho tão importante. Se morte não existisse, precisava inventar. Lembro da idade cristã, não. Eu vejo certas pessoas que precisam morrer, sabe? Que querem morrer.
Então, outros não, né? Mas morte é uma coisa que a gente tem que habituar com essa coisa, ser uma coisa mais tranquila, né? E pode ser. E olha como é que ele fala da morte. Quando a indesejada das gentes chegar, né? Quem é que... Raro você encontrar alguém que está desejando. Então, como é que chamou? A indesejada das gentes, né? Aí põe parênteses assim. Engraçado parênteses em poesia. É como se estivesse falando baixinho no seu ouvido, né? Não sei se dura ou caroável. Caroável é amável. Não sei se ela vai ser, assim, se vai sofrer demais, ou se vai ser uma coisa leve, né? Talvez eu tenha medo. A gente não sabe, né? Pode ter medo mesmo. Eu lembro do João Cabral de Melo Neto morrendo de medo da morte. Do Darcy Ribeiro cantando Com Minha Mãe Estarei na Santa Glória um dia, né? Ele que era ateu, como eu sou também, materialista e tal. Mas enfim, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: alô, iniludível. Ele falando com a morte: você que não ilude ninguém, você vem mesmo. Um dia vem, né? Olha o que ele fala: o meu dia foi bom. Eu ia perguntar para a meninada aqui: o que você acha que esse dia está dizendo? O que significa dia? É esse fim de manhã, de tarde, de noite? Não é bem isso. Pode a noite descer. Vocês já estão vendo as metáforas, né? O dia, a noite, né? A noite descendo. Então você vê o dia, a vida, a morte, né? Isso aquela meninada ia entender. Devagarinho você vai falando. A noite com seus sortilégios. Entre parênteses de novo. Eu costumo chamar isso de voz em off. Só para lá, né? A vida com seus sortilégios, seus mistérios. Encontrará, quer dizer, a morte que vai me pegar, encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Eu acho que é um poema sobre a morte que é bom a gente ler, é saudável, a gente... então, a coisa não é tão assim. Eu não estou falando que não tem mortes horrorosas, claro que tem, a gente sabe disso, né? Aqui tem uma do John Donne, um poeta inglês, vai estar traduzido aqui, que o Caetano Veloso cantou isso numa canção dele. Caetano que fez 80 esses dias, né? 17. Deu aquele show com os filhos, aquela maravilha, né? Aquela beleza. Aquele é um poeta, né? Ele cantou isso aqui. Como encadernação vistosa, feita para iletrados, a mulher se enfeita. Mas ela é um livro místico, a mulher. E somente a alguns a tal graça se consente, é dado lê-la. Eu sou um que sabe, muito vaidoso, né? Eu sei ler esse livro, né? O Nelson Rodrigues falava assim: um menino de 16, 17 anos não sabe nem dar boa noite para uma mulher. E é verdade, né? Às vezes sabe, a gente não sabe também, né? Essa coisa. E às vezes sabe mais do que muitos idosos por aí, né? Mas enfim, isso aqui é muito interessante. A mulher é uma encadernação vistosa feita para iletrados. Ela se enfeita, como uma encadernação vistosa feita para... Ela se enfeita, mas pouca gente vai, sabe? Eu estava falando assim, pensando que numa coisa que... Essa do John Donne, a minha mulher, a segunda mulher que eu tenho, e que é a minha mulher, ela foi minha aluna. E teve, lá para setembro, outubro, não sei, mais no final do ano, ela fez uma prova muito bonita, muito bem feita, e no final ela escreveu isso aqui, escreveu lá no fim, deixou isso lá. A mulher se fez, eu falei, caramba, será que é o que eu estou sonhando? Mas não pode, né? É muita coisa para mim, né? Não dá nem para chegar perto dessa... Aí eu fiz o seguinte, ela fez eu dei uma prova aberta
os alunos, para eles falarem relação do modernismo com o tropicalismo. Caetano, Oswald de Andrade, essa coisa. Que naquela época eu estava começando aquilo, né? E ninguém sabia daquilo. Menino de colégio, então, eu estava dando no colégio, Santo Antônio, menino, aluninho, sabe daquilo. De repente essa menina vem com a prova mostrando o Caetano com Oswald de Andrade, essa passagem toda, e eu conheci nenhum erro do português, nenhum, isso não existe, né, no colégio. Aí eu separei essa... Só namorado do professor. Só para namorado do professor, mas assim, eu não sabia nem o que ela era, não era nada, né, só uma aluna. Aí eu deixei separado e fui entregando as provas todas, né, cada um com a nota, saía e tal. Aí eu deixei essa por fim para saber quem é essa pessoa. Podia levantar, aí levantou aquela moça lá. Aí eu vi que eu estava perdido. Falei, agora eu, realmente. Aí depois, você ser perdido, né? Quando você vê uma coisa muito bonita, você leva um susto e você está perdido. Né? Você não tem mais chance. Né? Acontece isso na vida de alguém. Que acontece uma coisa assim. Como eu falei em algum lugar, não sei se eu falei hoje de manhã aqui, às vezes você encontra uma pessoa, você fica lá um tempo, tá bom. Às vezes um tempo maior também tá bom. E tem certas pessoas que às vezes você precisa de 3 vidas, né, para decifrar, você só tem uma. Você não vai conseguir decifrar sair nessa surra. O problema é que você teve sorte assim mesmo, né? Teve essa sorte, porque se você pudesse viver 3 vidas para decifrar ela, você viveria. Mas você não vai conseguir nessa encarnação, não. Você pode desistir, né? Não é toda hora que você encontra pessoa assim, né, por aí no mundo. Mas voltando aqui agora, por exemplo, tem um conceito de poesia que fala assim, poesia são palavras em estado de música. Música, né? Você tem música sem palavra, aí você tem forma de conteúdo claramente, você vai separar, né? Música tem forma, tem conteúdo também. Se a música erudita passa, você escuta aquilo, passa um monte de coisa, de ideias, conteúdo. Agora, palavras em estado de música, olha uma coisa aqui, quer ver? Ela não está aqui, mas eu falo, né? Está aqui. Eu tenho centenas, dezenas, centenas de coisas na minha cabeça. Está diminuindo, porque 2 Covids, com 76 anos de idade, some uma palavra, sabe? E é muito interessante porque sumiu aquela palavra, né? Quando a gente fala ou escreve, né? A gente se fala e se escreve na sua fala e na sua escrita. De vez em quando, só de sacanagem, de maldade, eu estou corrigindo redação com aluno, assim, às vezes, eu fiz isso muito, né? Preparação para o vestibular. Aí eu percebi alguma coisa do que ele escrevia, eu falava, esse menino, eu tenho certeza que tem tal característica, assim. Eu falei assim, por que você é assim, tal coisa? Fala, o aluno gosta de Ismael. Quem te contou? Eu falei, não posso. Foi gente que te conhece muito bem. Não vou falar porque não vou entregar, né? A pessoa me contou em confiança. Sacanagem que fizeram, procurar o senhor para falar isso e tal. Mas estava na cara ali, sabe? Você lê aquilo ali, só pode, sabe? A pessoa é falada pela fala dela. Porque senão não tinha psicanalista no mundo, né? Eles te pegam. Eu lembro de uma vez que eu estava. Isso eu posso contar, a gente não pode contar qualquer coisa, mas eu lembro de uma vez que eu falei assim. A primeira coisa que eu senti, ó, que eu estava entrando para deitar naquele negócio, eu estava com uma dor no estômago. Aí ela, já contei que é mulher, né? Ela falou assim, estômagoado com o quê? Eu levei um susto. Como é que é o negócio? Estômagoado com o quê? Né? Aí eu fui pensar. Aí eu entendi minha dor de estômago. Aí eu não posso contar, mas é impressionante. Ela pegou uma palavra que eu entrei falando, que eu estava sentindo mesmo uma dor. E falou, estômagoado com o quê? Você fica tonto na pista, né? Você não sabe. Como é que pode, né? Porque a escolha das suas palavras. Eu presto muita atenção nos poemas que me dão para ler. Eu vivo disso, né? O tempo todo. Tem gente que fala assim, como é que você viu isso aí?
Aqui, ó, o Edson tem uma coisa que parece que você falou, você estava conversando sobre isso, agora eu esqueci. O negócio de falar pela fala, você tem alguma coisa a declarar? Não? Na hora ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu falei, eu estou esquecendo dele aqui, mas qualquer hora eu vou precisar dele agora mesmo. Tem um poema do Cruz de Souza, com isso eu vou encerrar os poemas. Já estou fechando. Se não tiver dado os 40 minutos, melhor ainda. Você falar, às vezes você fala, isso aqui é um curso, que eu dei um semestre, mas você pode fazer em meia hora também, sabe? Você vai reduzindo, vai. É como você faz para escrever um poema, né? Que poema é síntese radical. Poema é síntese, você não vai ficar, mas tem poema não, tem, mesmo assim é síntese, sabe? Não pode ficar sobrando, você tem que ir enxugando aquilo, né? Como um Graciliano Ramos escrevendo prosa. Um Graciliano Ramos escrevendo Vidas Secas. Para mim, aquilo é um poema. Porque um dia eu fiz assim com os alunos do colégio técnico, pus uma página inteira de Graciliano, Vidas Secas. Vocês cortem aí o que puder cortar sem perder o sentido. Tem que manter o sentido. Mas todas as partes voltaram sem nem não conseguir cortar uma palavra. Porque tudo era fundamental. E isso é muito importante. João Cabral de Melo Neto, né? Esse é o poeta de Morte e Vida Severino, né? Educação pela Pedra, João Cabral. É aquela coisa seca, sabe? Descarnada. O Guimarães, não quer dizer que isso é garantia de melhor escritor, não. Guimarães Rosa, por exemplo, é estilo gordo, né? Palavra cachoeira, né? Aqui, para encerrar então, chama-se O Assinalado, Cruz de Souza, poeta negro, o primeiro grande poeta negro brasileiro, Cruz de Souza, filho de escravos. Ele nasceu em Florianópolis, que não se chamava Florianópolis, que não tinha tido Floriano ainda, Floriano Peixoto, chamava Desterro. Gente, não tem nome melhor de nascer numa cidade com Cruz de Souza do que Desterro. Era um desterrado. Era desterrense, né? Mas eu falei brincando, jogando com as palavras, né? Ele nasceu em Desterro. O pai dele, escravo, era escravo de um coronel. O negro chamava Guilherme Cruz, e o dono do pai dele chamava Guilherme Souza. Tá aí o Cruz de Souza. Só que ele carregou nas costas a cruz da escravidão. A cruz era o escravo, Guilherme Cruz. O outro era o dono, né? Olha quanta coisa você vai tirando dos nomes, das palavras, das coisas. E ele escreveu um poema assim, quer ver? Tu és o louco da imortal loucura. Eu vou te chamar poeta de louco, é a coisa mais comum que existe, né? Todo poeta é meio louco, não sei o quê. O louco da loucura mais suprema. Você vê engraçado. Aqui está sobrando uma palavra. Louco da loucura mais suprema. Se falar suprema, não precisa do mais, mas precisa. É porque é metrificado. Estava faltando uma sílaba, ele arranjou um jeito, pôs um mais aqui, completou. Entenderam? Porque tem algum motivo para ele estar com essa palavra sobrando aqui. Um poeta não ia fazer isso, um grande poeta. Aí está a explicação. A terra é sempre a tua negra algema. Ele podia ter falado qualquer coisa, qualquer adjetivo, né? Sua cruel algema, sua não sei o que algema, mas é negra algema. Depois eles falaram que o Cruz de Souza era um negro alienado, porque a escrita dele era branca, é porque ele falou a negritude dele com mais sutileza que as pessoas não pegaram, não entenderam, não sacaram, como diz a meninada, né? Então, prende-te nela a extrema desventura. Eu vou falar de novo esse verso. Prende-te nela a extrema desventura. Se você puder o ouvido para funcionar, o simbolista trabalhar muito, é muito nessa coisa. Extrema desventura, todas as palavras. Por quê? É uma sonoridade lamentosa. É um lamento que tem também nessa palavra, lamento. Olha aí. Igual prender, grudar.
Eu vivo prestando atenção nas palavras, assim. Tem dígrafo, né? Duas consoantes. Prende, gruda, trava. E tudo é palavra que amarra. Que amarra, dois R's, que trava. Não rende, não vai. Não, vai freando. Alguém fala assim, olha, eu falo assim porque eu trabalho com isso 40 anos, 50 anos. Então eu treino meu ouvido treina, meu olho treina. Aqui, de repente, o que eu vi nessa segunda estrofe? Mas essa mesma algema de amargura, a palavra algema está aqui. Se eu tivesse um quadro aqui, eu ia escrever a palavra algema aqui. Aí ele prossegue. Mas essa mesma desventura extrema faz que tua alma, suplicando gema. Aí já é de gemer. De repente eu fiz um triângulo, eu peguei a palavra algema, puxei uma linha no al, de alma, pus uma bolinha só em torno do AL e outra bolinha no gema, de gemer. Então você vê que a algema arrebentou. O al está para cá, o gema está para lá. Como é que você tirou essa ideia do rebente? Olha o verso que vem em seguida. E rebente em estrelas de ternura. Quando eu li esse rebente aqui, me veio a ideia de rebentar. Quando eu vi gema aqui, eu achei que era um pedaço da... Será que existe ali outro pedaço, o al, em algum lugar? Eu vi a palavra alma. Eu falei, é só alma, gema, algema, rebente, tudo indicado. Mas você acha que eu sou capaz de dizer em qual leitura que eu vi isso? Não sei, pode ter sido lá pela centésima, não sei quantas, quer dizer, né? Que eu vi isso. Eu nem sei se o nosso poeta, o Cruz de Souza, percebeu isso que ele fez. Porque quando o poeta escreve, a gente escreve com o consciente e com o inconsciente. Por isso que a gente é escrito. Pela escrita das coisas. Porque quando o Ronald Cabo, grande goleiro, do seu nível, quase, né? Não vou chegar no seu nível, mas quase. 2 goleiros do Chapadão, né? Foi um time que o São Gotardo nós formou lá em Belo Horizonte. O Ronald, ele escreveu um livro chamado Matemática, uma matemática mágica. E eu comecei a comentar os poemas dele com ele. Ele ia ficando tão espantado. Depois ele passou uma mania que ele não perdeu até hoje. Todo poema que ele escreve, ele manda para mim e fala, agora me explica o que eu fiz aí. Não, pelo amor de Deus, me larga agora. Não sei, eu quero saber o que eu fiz. Porque quando você fala, eu entendo o que eu fiz, e o poema fica muito mais bonito. Eu falei, por que eu não dou conta de escrever o poema, né? Eu só fiz um. Vocês me dão licença de terminar a aula com ele. Sabe como é que? Eu já tentei fazer, claro, lógico que eu tentei. Mas não passa por mim. Tem o eu poeta e o eu crítico. O eu crítico é mais cruel com o eu poeta do que eu ler, por exemplo, um poema do Luiz Sérgio. Ler o meu, aí que a severidade é violenta, né? Só um passou. E que eu conto com os outros, que eu consegui passar, né? Então, o dia que eu aposentei na Federal, lá na Letras, a notícia chegou, eu estava dando a penúltima aula, aliás, estava começando a última aula. Aí chegou um funcionário falando, o senhor está aposentado, saiu por isso, se eu quisesse eu posso. Embora agora aqui, né? Não vou de jeito nenhum. Eu tenho que terminar essa aula, né? Você quer ajudar? Deixa eu pegar o cadernete. Ele tem tanto cuidado comigo hoje de manhã, toda hora ele falava comigo. Fala aí, não sei o que e tal. Deixa eu só ler isso aqui, Aí você vai... Não, você vai ler pra mim. Você vai ler isso aqui. O que eu fiz? Ah, então tá bom. Eu cheguei em casa, nessa mesma noite, não consegui dormir. O que eu fiz? Eu sentei e escrevi assim: cansaço dos braços, abandono dos remos, liberdade das águas. Só isso. Cansaço dos braços, abandono dos remos,
Liberdade das águas. E não tinha título. Eu escrevi lá, aposentadoria, mas eu não gosto desse título. Até hoje não tem título. A aposentadoria está horrível. Tem que aparecer um. Um dia eu pensei em adeus, mas o título não veio até hoje. Isso já tem anos e anos. Um dia pode chegar um título, né? Mas é isso. Significa, né? Você está remando o barco. Depois você cansa, você larga o barco. Deixa a vida me levar. Né? Isso, a água leva. Mas acontece o seguinte, eu escrevi isso. E como eu sou leitor de poesia, eu li tanta gente. Eu fiquei meio sem graça com o passar do tempo, porque eu fui encontrando as fontes do meu poema. O que eu fiz foi condensar o que Emílio Moura fez, Petrarca fez, Fernando Pessoa fez. Você quer ver? Olha o que o Emílio... Mas eu não lembrei de nenhum deles na hora. Cheguei em casa e escrevi isso. Agora escuta só o que o Emílio Moura fez. Depois eu encerro e o Edson vai falar. Olha o Emílio Moura, poeta de Dores do Indaiá. Eu penso logo no Luiz. Né? O espaço vivido. A importância do espaço para a memória. Sempre depois, daqui a pouco. Né? Bom, Senhor, são os remos ou são as ondas o que dirige o meu barco? Olha essa pergunta. Eu tenho as mãos cansadas e o barco voa dentro da noite. Emílio Moura, que eu não conheci pessoalmente. Podia ter conhecido. Que na década de 60, 70, já estava em Belo Horizonte e ele trabalhava lá, era professor na Faculdade de Ciências Econômicas. Mas, olha que coisa maravilhosa. Mas tem muito a ver com o que eu escrevi. Muito a ver, não tem? Olha para você ver. Senhor, são os remos ou são as ondas o que dirige o meu barco? Eu tenho as mãos cansadas, cansaço dos braços, abandono dos remos, né? E o barco voa dentro da noite. Está perdendo o controle, né, Douglas? É claro que é diferente. Olha o Petrarca. Petrarca. Grande poeta Petrarca. É um que eu gosto muito, que eu leio e releio muito. A tão contrário vento, em frágil barca, eu vou por alto mar e sem governo. Está dizendo mais ou menos a mesma coisa do outro. Mas não está dizendo a mesma coisa do outro. Você não pode conseguir, você não consegue dizer a mesma coisa com outras palavras. Não. A gente mudando as palavras muda a coisa. Por isso que eu falo que forma e conteúdo não tem jeito, forma aqui, conteúdo, sabe? E olha aqui, Fernando Pessoa, os remos já caíram na água, o barco faz o que a água quer. Eu vi toda a genealogia do meu poema está aqui, né? Não diminui o meu poema, não, ele é outro. É outra forma, outro jeito de organizar. Entenderam? Então, a questão da poesia, eu acho que precisava ter uma matéria nos currículos chamada alfabetização estética. Falei isso hoje de manhã. As pessoas, os alunos terem aula de como eu tive isso, como ler um quadro, uma tela de pintura, sabe? Música eu não tive. Eu tenho um defeito nessa área. Como ouvir uma música clássica, uma música erudita, enfim, como ler poesia, como ler prosa, né? Como é que uma coisa, por exemplo, você vê isso aqui parece uma coisa prosaica, eu quero ver o que vocês acham disso aqui. É do Brodsky, companheiro lá do Kafka. Uma rua vazia, primeiro verso, uma rua vazia, a música da tempestade, que é a chuva lá fora, e uma cabeça curvada de cansaço. Eu acho isso aqui uma maravilha, mas muita gente fala, o que é isso aí? Ué, tem um cenário, né? Uma rua vazia. A gente está falando da solidão, a solidão do que dói, mas que dói muito. Olha bem, esse velho sozinho, lá, aqui não fala que ele está sozinho, mas é lógico que ele está. Mesmo se tiver gente morando na mesma casa, é lógico que ele está sozinho. E ele está. A música que ele está ouvindo é da tempestade. E a tempestade deixa as pessoas, às vezes, um pouco melancólicas, né? Um pouco assim, entristecidas, assim. E uma cabeça, essa metonímia, né?
uma cabeça curvada. Você vê direitinho o velho lá, curvada de cansaço. Eu acho isso aqui um dos grandes poemas europeus, né? E, enfim, a pessoa tem que ter esse tipo de treinamento, enfim, aprender a ler poesia, aprender a ouvir música, aprender a ver uma tela de pintura, né? E aí, com isso, eu acho que o paradoxo, a necessidade do supérfluo, fica claro agora, né? Porque o Paulo Leminski falou que poesia é um inutensílio. O Paulo Leminski. Realmente. Mas a necessidade... Tem aquela coisa bíblica do lírio, olhar os lírios do campo, né? Nem Salomão. Enfim, essa coisa linda, né? Espero que não tenha... Eu tenho certeza que eu não cansei ninguém. Sabe? Eu sou muito vaidoso também. Eu sei que deu certo, né? Muito obrigado. Agora é o Edson. Oi? O assinalado. Tem até mais 2 estrofes lá, que eu não quis mexer não, para não... Pois é. É Joseph Brodsky. Joseph Brodsky. Você, lá na internet você vai achando mais coisas dele.